Nessa aula vamos falar sobre diagramas para representar relações. A gente vai ver uma forma diagramática de representar uma relação e como que a gente pode usar essa representação diagramática para analisar algumas propriedades de relações. Em particular, a gente vai ver reflexividade, simetria, antissimetria e a transitividade. A gente vai apresentar essa forma diagramática de representar relações, é baseada em grafos, então a gente chama de grafo de uma relação. Aí a gente vai ver que essa análise das propriedades das relações, essas 4 que a gente vai analisar, no diagrama da relação, é baseada na noção de configuração proibida. A gente vai ver o que está proibido aparecer no desenho do grafo de uma relação para que ela seja reflexiva. O que não pode aparecer, que está proibido, para que ela seja simétrica e antissimétrica e transitiva. Depois a gente vai ver que, para representar uma relação de equivalência, a gente pode usar uma representação diagramática melhor do que o grafo de uma relação, e a mesma coisa para uma relação de ordem. Então, a gente vai ver diagramas para partições, que são uma forma alternativa, talvez melhor, para representar uma relação de equivalência, e diagramas de Hasse, uma forma diagramática melhor para representar relações de ordem. Essa daqui é a Sharon Curtis. Ela é uma professora da Universidade de Oxford. Ela propõe um método de prova que é baseado em grafos de relações, um tipo especial de grafo, que é então baseado nesse tipo de diagrama que a gente vai ver aqui. A gente não vai ver o método de prova, mas vai ver a maneira diagramática de representar relações na qual ela se baseou. Vamos lá, então. O que é um grafo de uma relação? Eu tenho uma relação R e um conjunto finito A. Então, o conjunto de partida e o conjunto de chegada é o mesmo, é o conjunto A, e esse conjunto A é finito. Então, só dá para representar diagramaticamente uma relação se é uma relação em um conjunto finito. Então, o grafo de uma relação R, a gente vai chamar de G de R, ele é um grafo direcionado, então tem nós e arestas, e as arestas são direcionadas, então tem nós e setinhas. Os nós são os elementos do conjunto A e as arestas são os pares, correspondem aos pares ordenados na relação R. Então, para a gente desenhar o grafo de uma relação, o que a gente faz é o seguinte, a gente desenha um nó para cada elemento de A e desenha uma aresta saindo de X e chegando em Y se a gente tem um par XY na relação R. Olha aí o primeiro exemplo. Eu tenho o conjunto finito A, formado pelos números 1, 2, 3 e 4, e tem essa relação R em A. Os pares que formam a relação R são o par 1, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 4 e 4, 3. Para desenhar o grafo de uma relação, e está aqui embaixo, o que eu faço? Eu coloco um nó para cada elemento. Então, aqui eu estou usando os próprios elementos de A para serem os nós do grafo. E agora eu vou desenhar uma seta, uma aresta que é uma seta, para cada par que está na relação. Então, eu tenho o par 1, 3, eu tenho uma seta que liga o 1 ao 3. Eu tenho o par 2, 2, eu tenho uma seta que liga o 2 ao 2. Eu tenho o par 3, 3, eu tenho uma seta que liga ao 3, a ele mesmo. Então, essas setas que ligam um nó a si mesmo, a gente chama de laços, ou loops, no grafo. E agora eu tenho também o par 3, 4, então tem uma seta que liga o 3 ao 4. E o par 4, 3 corresponde aqui a essa seta, essa aresta que liga o 4 ao 3. Pronto, a gente tem o grafo da relação R. Essa noção de grafo de uma relação, imagino que seja bem simples, dada uma relação sobre um conjunto finito, a gente pode desenhar o grafo da relação. E aí a gente vai então analisar o grafo de uma relação para, olhando para o grafo, identificar se a relação é reflexiva, simétrica, antissimétrica, transitiva. E a ideia é a gente procurar no grafo configurações proibidas. Para a gente ver qual é a configuração proibida para reflexividade, vamos lembrar, a gente diz que uma relação R em um conjunto A é reflexiva quando acontece de para todo elemento do conjunto A, a gente tem um par que a gente monta usando aquele elemento nas duas coordenadas e esse par tem que estar na relação R. Então, para cada objeto A que pertence a A, o par AA tem que pertencer à relação. Isso acontece, a relação é reflexiva. Então, tá. Então, voltando aqui, imaginando, olhando para vamos olhar aqui no exemplo. Olhando para o grafo de uma relação, o que tem que acontecer para ela ser reflexiva? Para essa relação R aqui ser reflexiva, para cada elemento do conjunto A, eu tenho que ter o par que eu monto repetindo aquele elemento nas duas coordenadas. Então, eu tenho 2 pertence ao A, então o par 2, 2 pertence a R. 3 pertence a A, o par 3, 3 pertence a R. 4 pertence a A, mas o par 4, 4 não pertence a R. Essa relação R não é reflexiva. Está faltando aqui no 4 o laço, a seta ligando o 4 ao próprio 4.
Então, essa relação R não é reflexiva. O que é proibido, então, para reflexividade? Que não pode acontecer para uma relação ser reflexiva é aparecer um ponto no gráfico, um nó do gráfico, sem o laço. O ponto está lá no gráfico, mas o laço não está proibido. A gente está desenhando o laço com a cor laranja para dizer o laço está faltando aqui. Ter um ponto sem o laço não pode. Aqui um outro exemplo, a gente tem uma relação R sobre aquele mesmo conjunto A, relação R ligeiramente diferente. A gente tem os pares 1, 3, 2, 2, 3, 3 e 3, 4 nessa relação R. Ela não é reflexiva porque tem um que é representado como um nó do gráfico e falta o laço. Então, o nó 1 não tem laço, aliás, o 4 também não, mas basta ter um nó que não tem laço para a relação não ser reflexiva. Vamos ver então agora qual é a configuração proibida para simetria. Lembrando, uma relação R em um conjunto A é simétrica, quando para todos os elementos A e B de A, se o par AB pertence a R, então o par BA também tem que pertencer a R. Então, a configuração proibida da simetria é, não pode acontecer de eu ter uma aresta ligando dois nós, então uma seta sai de um nó, o grafo vai para o outro, sem ter a aresta ligando os nós no sentido oposto. Está faltando, a gente indica com laranja. Eu tenho 2 pontos, então, no grafo, eu tenho uma seta ligando esses 2 pontos no sentido, e não tenho a seta que volta, que liga os 2 pontos também no outro sentido. Isso está proibido para simetria. Se isso aparece no grafo, a relação não é simétrica. Essa relação R, aquela lá do primeiro exemplo, não é simétrica. Eu tenho, por exemplo, os nós 1 e 3, olhando aqui para o grafo da relação, eu tenho os nós 1 e 3 e tenho uma seta ligando o 1 ao 3, mas eu não tenho uma seta ligando o 3 ao 1. Então, essa configuração proibida apareceu, a relação não é simétrica. Qual é a configuração proibida para antissimetria? Bom, lembrando a primeira definição, todos A e B que pertencem a A, se o par AB pertence à relação R e o par BA também pertence à relação R, então A e B tem que ser iguais. Então, não pode acontecer de eu ter uma seta que vai, uma seta que vem, ligando 2 pontos diferentes. Então, essa é a configuração proibida para antissimetria. Não pode aparecer seta que vai e vem entre pontos diferentes. Aquela nossa relação, do primeiro exemplo novamente, não é antissimétrica. Eu tenho 2 setas que ligando os pontos 3 e 4, uma numa direção e outra na outra. Então, uma seta que liga o 4 ao 3 e uma seta que liga o 3 ao 4, e 3 é diferente de 4. Então, essa relação não é antissimétrica. Finalmente, a configuração proibida para transitividade. Lembrando, de novo, uma relação R, no conjunto A, é transitiva, quando para todos os elementos A, B e C do conjunto A, se o par AB pertence a R e o par BC também pertence a R, então o par AC tem que pertencer a R. Então, a gente diz às vezes, se tem um caminho ligando o A ao C, passando pelo B, então eu dou um passo na relação R, faço de A, vou para B. Dou mais um passo na relação R, de B vou para C, tem que ter um jeito de eu ir diretamente do A até o C. Se não tem esse atalho, a relação não é transitiva. Então, essa é a configuração proibida para a transitividade. Tem um caminho comprido, digamos assim, um caminho em 2 passos, mas não tem o atalho. Não tem o caminho que vai direto num passo só. Então, a gente vai representar assim. Eu consigo sair de um nó e ir para um terceiro nó, passando por um segundo aqui, mas não tem o caminho direto. Então, laranjinha, lembrando, está faltando essa seta. Essa é a configuração proibida para a transitividade. Por exemplo, a gente tem aqui um caminho de 2 pontos que liga o 1 ao 4. Do 1 eu vou até o 3, depois do 3 eu vou até o 4. Mas não tem um caminho direto do 1 ao 4. Essa relação não é transitiva. Para a gente ver mais um exemplo, vamos lá, uma relação diferente. Eu tenho conjunto das vogais, conjunto A é o conjunto das vogais agora, A, E, I, O, U, e a relação é essa daqui. A gente tem o par AA, AE, EA, IO, OU e IU. E o grafo, então, é esse. Então, para desenhar o grafo, primeiro eu desenhei, marquei aqui todos os elementos de A, e depois eu fui fazendo uma setinha no grafo para cada um dos pares que aparece na relação. Então, tem um loop, uma seta ligando o A ao próprio A, porque tem o par AA na relação. Tem uma seta que liga o A ao E, porque tem o par AE na relação. E também tem uma seta que liga o E ao A, por causa do par EA. IO, OU e U, vamos dar essas 3 setas aqui. Esse é o grafo da relação R. Vamos ver, a relação R é reflexiva? Não é reflexiva. Eu tenho pelo menos um nó aqui, por exemplo, o nó E, que não tem U. A relação é simétrica? Não, eu tenho uma seta ligando o I ao O e não tenho a seta ligando o O ao I de volta. Então, tem seta que vai, não tem seta que volta, não é simétrica. Será que ela é antissimétrica? Ah, não, aqui é a configuração proibida para antissimetria. Eu tenho 2 pontos, o ponto A, o nó A e o nó E, aqui no grafo. Tem uma seta que liga o A ao E,
tem uma seta que liga o E ao A. Configuração proibida para antissimetria apareceu, a relação não é antissimétrica. E ela é transitiva, eu tenho aqui um caminho de 2 passos que liga o I ao U. Do I eu vou até o U passando pelo O, mas eu também tenho um caminho direto. Então, aqui não atrapalhou a transitividade. Essa não é a configuração proibida da transitividade. Mas aqui tem um detalhe que a gente não tem que entender bem a transitividade. Eu não preciso ter 3 pontos diferentes, 3 nós diferentes no gráfico para a configuração proibida da transitividade aparecer. Olha ela aqui. Eu tenho um caminho onde eu saio do nó E e chego ao nó E de volta, passando pelo nó A. Então, saio de E, vou até o A, volto para o E. Então, tem um caminho de 2 passos, um caminho comprido, que sai de E e volta até E. Mas eu não tenho um caminho direto, não tenho loop ligando esse nó assim mesmo. Aqui está a configuração proibida da transitividade. Um caminho em 2 passos, que sai de E e volta para E, sem ter o caminho direto que vai de E, sai de E e volta para E, num passo só. Então, por que está faltando esse loop aqui e eu tenho esse caminho, vai até o A e volta? A relação não é transitiva. Vamos ver mais um exemplo. Agora eu tenho um conjunto A formado por... Ele tem 3 elementos, eu tenho o triângulo, o quadrado e o coração. E a relação... Agora é a relação identidade em A, ou seja, nessa relação estão todos os pares que eu consigo formar repetindo as coordenadas usando os elementos de A. Então, para cada elemento de A, eu tenho um par aqui onde eu repeti o mesmo elemento nas 2 coordenadas. Essa é a relação identidade em A. O grafo da relação, então, é esse. 3 nós, são os elementos de A, e um loop para cada nó. Pronto. Essa relação é reflexiva? Sim, ela é reflexiva. Por quê? Não aparece nenhum nó aqui no grafo sem o laço. A relação é simétrica. A configuração proibida da simetria é tem uma seta que vai e não tem a seta que volta. Ora, todas as setas aqui vão e voltam, digamos. Né? São só laços que eu tenho nesse gráfico, então a relação é simétrica, sim. Não apareceu a configuração proibida de ter uma seta que vai sem ter a seta que volta. Ela é antissimétrica? Bom, para ela ser antissimétrica, eu tenho que ter uma seta que vai e uma seta que volta entre pontos diferentes. E não tem seta que vai e volta ligando pontos diferentes, ligando nós diferentes no gráfico, então ela é antissimétrica. E transitividade? Será que tem a configuração proibida da transitividade? Eu tenho um caminho curto, de um passo só, ligando cada nó a si mesmo. E eu não tenho um caminho comprido ligando nó nenhum, só tenho esses caminhozinhos curtos. Então, se não tem caminho comprido sem o atalho, a relação é transitiva. Essa relação aqui, a relação de identidade nesse conjunto A, é reflexiva, é simétrica, é antissimétrica também e também é transitiva. Vamos ver mais um exemplo. Peguei a relação do exemplo 6, ela não era reflexiva, nem simétrica, nem transitiva, e aí o que a gente vai fazendo é, vamos consertar, vamos consertar a reflexividade, vamos consertar a simetria, vamos consertar a transitividade, consertar no seguinte sentido, vamos acrescentar arestas no gráfico, e vamos acrescentar, então, pares na relação para ela ficar reflexiva, ficar simétrica e ficar transitiva. Vamos pensar aqui, nessa relação R, ela não é reflexiva porque eu tenho um nó aqui que não tem o laço. Então, se eu acrescentar o laço no nó E, melhorou a situação da reflexividade, mas ela ainda não está reflexiva porque eu ainda tenho nós, o I, o O e o U, que não tem o laço. Mas se eu acrescentar o laço nesses 4 nós que estão sem laço, ela vai ficar reflexiva. Para eu passar de uma relação R que não era reflexiva para uma relação R que é reflexiva, acrescentando partes na relação, é só eu acrescentar, olhando para o gráfico, eu só acrescentar um laço em cada um dos nós que estão sem o laço. Para eu consertar a simetria, essa relação não é simétrica, porque eu tenho, por exemplo, os nós I e O, tem uma seta ligando o I ao O, não tem a seta que volta ligando o O ao I, nessa outra ordem. Sempre que tem uma seta que vai e não tem a seta que volta, eu acrescento uma seta nova aqui no gráfico, a seta que volta. Então, eu vou botar uma seta ligando O ao I, vou colocar aqui uma seta ligando U ao O, voltando aqui, já que eu tenho a seta OU, vou ter a seta UO. E vou acrescentar também uma seta ligando U ao I. E pronto, agora a relação é simétrica. E para a transitividade, então eu vou precisar acrescentar um laço aqui. Daí eu tenho que tomar cuidado, eu já acrescentei algumas outras setas. Acrescentei então os laços todos para ela ficar reflexiva. Para cada seta que ia, eu acrescentei uma seta voltando para ela ficar simétrica. E a configuração proibida da transitividade não apareceu, está tudo ótimo. Essa relação aqui agora é reflexiva, é simétrica e é transitiva. E a gente chama essa relação de fecho reflexivo, simétrico, transitivo.
da relação anterior. Ótimo. Se ela é reflexiva, simétrica e transitiva, essa é uma relação de equivalência agora. A gente sabe que uma relação de equivalência induz uma partição no conjunto. Olhando para o grafo, a gente vê bem, eu separei um pouquinho no próximo slide, eu tenho aqui o grafo, é claro que eu tenho 2 grupos de nós aqui no grafo. Em cada um desses 2 grupos, todos os nós estão relacionados entre si. Então, tem o grupo AE e tem o grupo IOU, que eles estão bem separados, dá para ver. Aqui nesse grupo AE, todos os nós estão relacionados uns com os outros. A consigo mesmo, E consigo mesmo, A com E com A e A com E. Todo mundo relacionado com todo mundo. No outro grupo, IOU também. Tudo que é par que a gente pensar em formar usando o I, O e U está representado aqui no gráfico. Tem uma seta correspondendo a esse par. Se eu já sei que uma relação é uma relação de equivalência, eu já sei que ela corresponde a uma partição, eu sei que o grafo da relação vai ser formado dessa maneira. Ele vai ter vários grupos separados, e em cada grupo desse, a gente vai ter todos os nós ligados uns aos outros. Esses são chamadas classes de equivalência, na relação de equivalência, e formam os conjuntos da partição. Se eu já sei que eu tenho uma relação de equivalência, eu posso representar a relação de uma outra maneira. Não preciso separar em grupos e em cada grupo colocar todas as setas que eu posso colocar ligando aqueles elementos naquele grupo. Basta eu separar em grupos. E aí a gente já tem essa outra forma diagramática para representar uma relação de equivalência, que é usando a noção de partição. Então, se eu tenho uma relação de equivalência, eu sei que em um conjunto A qualquer, eu sei que os elementos do conjunto A estão divididos em classes de equivalência, então eu tenho uma partição do conjunto A e, pensando na relação de equivalência, dentro de cada classe de equivalência, todos os elementos estão ligados entre si. Então, eu não preciso desenhar as setas que correspondem às ligações desses elementos, né, entre si. E a representação diagramática, então, fica bem mais... Quando eu tenho uma relação qualquer, que não é uma relação de equivalência, posso representar diagramaticamente essa relação usando o grafo da relação. Se eu tenho uma relação que é uma relação de equivalência, uma maneira melhor de representar, usando um diagrama, é representar assim, como nesse exemplo, representando a partição induzida pela relação de equivalência. Aqui um outro exemplo. Se a gente pensar de novo, a gente tem o conjunto A, é o conjunto dos dígitos agora, e eu estou pensando na relação de congruência módulo 2 nesse conjunto. Lembra a relação de congruência módulo 2? A gente relaciona números que dão o mesmo resto na divisão por 2, ou seja, os pares estão relacionados todos entre si, os ímpares relacionados todos entre si. Então, no conjunto dos dígitos, a gente tem 2 classes de equivalência, pares e os ímpares. E pronto, melhor maneira diagramática de representar a relação de congruência módulo 2 no conjunto dos dígitos, usando a ideia da partição induzida pela congruência módulo 2. Muito bem, vamos ver mais um exemplo agora do grafo de uma relação. Aqui a gente tem, voltando no conjunto A, que é o conjunto das vogais, o A, E e o U, e agora eu tenho essa relação em A. Então, olhando, aqui está o grafo da relação, e observando o grafo a gente vê que a relação é reflexiva. Todos os nós têm lá. Eu vejo também que a relação é antissimétrica. Não acontece em lugar nenhum ter uma seta que vai e a seta que volta, ligando nós diferentes. Então, quando a seta vai, ela não volta. Ou então é um laço. Então, essa relação é reflexiva, tem laços em todos os nós, aqui no grafo. E aqui no grafo eu vejo que não acontece ligando nós diferentes, uma seta que vai junto com uma seta que volta. Então, ela também é antissimétrica. E a relação é transitiva. Não acontece de eu ter um caminho em 2 passos, por exemplo, do O eu vou até o I, depois do I até o A, então eu tenho um caminho de 2 passos do O até o A, mas aqui eu tenho um caminho que vai direto do O até o A. Não acontece de eu ter caminho comprido sem ter o atalho. Aliás, esse é o único caminho comprido que a gente tem, fora esses passam pelos laços. Mas como os laços estão todos aí, essa é uma relação que é transitiva. Eu tenho uma relação reflexiva, antissimétrica e transitiva, eu tenho uma relação de ordem no conjunto A. Aí a gente tem uma maneira também mais simples de representar relações de ordem. E se você já sabe que ela é uma relação de ordem, você não precisa desenhar todos os laços, por exemplo. Você sabe que as relações de ordem são reflexivas. Então a gente não vai desenhar os laços. Aqui, essa é a ideia. Apaguei os laços. Outra coisa que a gente também não vai fazer é colocar os atalhos para os caminhos compridos. Eu sei que a relação é transitiva, então eu sei que já que tem um caminho do O até o I, e depois um outro passinho do I até o A, tem que ter o caminho direto do O até o A. Então também não vou desenhar os atalhos. Quando tem o caminho comprido, deixo só o caminho comprido. Foi o que eu fiz aqui. Tinha o caminho comprido, OI, depois IA,
Tem um jeito de eu sair do O e chegar até o A passando pelo I. Eu sei que tem o caminho curto, porque a relação é transitiva, ela é uma relação de ordem, mas eu não vou desenhar aqui, só para o desenho ficar do que eu tinha antes. E ainda vou caprichar mais. Eu vou parar de desenhar as pontas das setas, desenhar só um tracinho ligando os nós do gráfico. A ideia, para eu recuperar a informação dada pela seta, o que eu vou fazer é desenhar sempre, na hora de fazer o gráfico, eu vou desenhar os nós que são origem da seta, abaixo do nó, que é o destino da seta. Então, aqui eu tenho o O e o I na mesma altura, eu vou fazer o desenho e colocar o O mais abaixo e o I mais acima, eles em relação um ao outro. Então, essa última modificação aqui, e eu posso parar de desenhar as pontas das setas. Olha como a representação ficou bem mais limpa, tem menos informação desenhada, mais fácil a gente ler esse diagrama. Então, já que eu sei que a relação é de ordem, eu sei que os laços deveriam estar todos aí, então não preciso desenhar. Eu sei que a relação é transitiva, então eu sei que tem um caminho do O até o I, outro do I até o A, vai ter o caminho do O até o A, só não vou desenhar. E também sei que, como a relação é antissimétrica, nunca vai ter uma seta ligando num sentido e também no outro. Quando tem uma seta numa direção, ela só tem aquela seta naquela direção, não tem a seta na direção contrária. Então, eu posso representar só com um traço, sem colocar a ponta da seta, porque eu sei que... E ter essa convenção de que a seta sempre aponta para cima. Essa aqui é a ideia. Então, não estou colocando a pontinha da seta. Um diagrama desse tipo é chamado de diagrama de Hasse. Então, esse é o diagrama de Hasse daquela relação de ordem que a gente estava examinando. Então, o grafo da relação R, à esquerda aqui, e aqui o diagrama de Hasse da relação R, que eu só reorganizei o desenho, né? Coloquei o O e o I e o A todos na mesma vertical aqui, na mesma linha. Então, essa é uma maneira melhor, mais limpa, vamos dizer, de representar uma relação que você já sabe que é relação de ordem. Então, se você tem uma relação qualquer, você desenha o gráfico da relação. Se você percebe que é uma relação de ordem, você pode mudar a representação diagramática. Ao invés de representar usando um gráfico, fazendo esse tipo de gráfico, você representa usando um diagrama de Hasse. Se você sabe que a relação é uma relação de equivalência, você pode, ao invés de desenhar o gráfico da relação, desenhar o diagrama da partição. Essas são as principais maneiras diagramáticas de representar relações binárias. O grafo de uma relação é uma maneira de representar que é folclórica, a gente não identifica quem é que foi que usou pela primeira vez, mas a Sharon Curtis usa uma maneira similar, baseada nessa forma de representar uma relação diagramaticamente, como base para um método de prova, que é diagramático. Os diagramas de Hasse, como o nome diz, foram propostos por Helmut Hasse, um matemático alemão, e o que eu estou chamando de diagrama da partição é uma ideia bem simples que eu batizei. Estou chamando assim, não sei se mais alguém dá esse nome.